Querido amigos do Instituto Bíblico Naiote, nós estamos aqui para trazermos o resumo da lição 3. Lição 3 será o nosso assunto da Betel. Bom, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Aguinaldo, nós estamos aqui para trazer esse resumo. Muito em breve nós vamos ter aí um curso, um treinamento para professores de escola bíblica dominical, capacitação aí para os superintendentes, professores, tá bom? Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Eu vou deixar um link para você poder entrar e deixar o seu e-mail para nós entrarmos em contato contigo, para que você de primeira mão receba aí as nossas informações sobre essa capacitação para professores. Tá bom? Vamos lá, vamos em frente. Ezequiel, o atalaia sobre a casa de Israel. Quem é o atalaia? O atalaia é aquele que se coloca na torre para poder visualizar o perigo e ter tempo suficiente para se preparar para o mesmo, ou para se defender e também para contra-atacar. Bem, o Ezequiel ele foi chamado com essa função aí de atalaia por parte do Senhor. Então, se a gente lê, por exemplo, o livro do profeta Ezequiel, ou atalaia, capítulo 3, que é o nosso tema aqui, nós vamos encontrar justamente esse profeta tendo várias visões de Deus, e sempre uma coisa é tônica no livro de Ezequiel: a mão do Senhor fora com eles. Nós vamos encontrar muito sobre isso, quando Ezequiel fala assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Vamos lá, vamos adiante, que nós vamos ver isso aí no decorrer desse caminho. Olha, o textual diz assim: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Homem humano, você é o atalaia da casa de Israel. E você, meu amigo professor, tem se posicionado aí como atalaia? Vamos lá, verdade aplicada. Diz lá: cada cristão é enviado ao mundo para anunciar no poder do Espírito Santo tanto a salvação como o juízo vindouro. Os objetivos dessa lição, e é bom você atentar para isso, porque é daqui que vai, na verdade, nortear a sua aula. Bom, mostrar o ofício do verdadeiro profeta de Deus. Bom, tu sabe o que é profeta, né? Aquele que fala por outro, o porta-voz, a boca de Deus, o Nabi no hebraico. Alertar que Deus não tem prazer na morte do ímpio e ressaltar que o profeta deve dar aviso da parte de Deus. Toca a trombeta, profeta, e avisa. Vamos lá, profeta. Seja a boca de Deus aí para sua turma, hein? Diz assim a palavra do Senhor na introdução. Nós não vamos ler o texto de referência, que é Ezequiel 3, 18 ao 20. Aqui é a palavra do Senhor, lá é o comentário. Vamos rebobinar isso aí, tá bom? Aqui, diz a palavra do Senhor, Ezequiel 3, do 18, 19 e 20. E nós vamos na introdução aqui, que é o comentário. Lembrando sempre que toda aula você prepara o sermão, mas a mensagem vem do Senhor. Vamos lá, introdução. Quando o atalaia se conscientiza da sua responsabilidade, age com diligência, não perde o alvo, ele não presta atenção nas dificuldades, nos incrédulos, nos opositores, pois tem a ajuda de quem? Do Espírito Santo de Deus. Oh, glória! É o Espírito quem nos ajuda, é o Espírito quem nos capacita, é o Espírito que toma-nos pelas mãos, é o Espírito que abre a nossa mente, o nosso entendimento,
para que possamos entender, compreender. É o Espírito que nos impulsiona a ler, é o Espírito que nos impulsiona a ensinar, que nos inspira. E a gente precisa, nesse domingo pela manhã, ou seja lá, o dia que você for ensinar, que a mão do Senhor te pegue e que o Espírito do Senhor te impulsione para que você vibre e arda com esse fervor do Espírito, ensinando a palavra do Senhor. Já dizia John Wesley, incendeie-se por Deus e os homens virão ver-te pegar fogo. Olha que tônica, professor. Vamos lá, o verdadeiro profeta de Deus. Se tem o verdadeiro, é óbvio, tem o falso. E Jeremias enfrentou o falso nesse período que Ezequiel estava na Babilônia. Jeremias enfrentava os falsos. Então os falsos estavam lá, não, porque Deus vai dar vitória, não, porque não vai vir só esse mal, não, porque... E o mal está aí. Então, infelizmente, o falso profeta, ele está aí para enganar, ele não é um atalaia verdadeiro, ele está ali para ludibriar o povo, comerciar com as coisas de Deus. Vamos lá. Deve ser da mais alta, o verdadeiro profeta de Deus, uma expressão com a qual o povo de Israel estava bem familiarizado, era atalaia, aquele que fica lá na torre tomando conta, de plantão. Assim, quando Deus diz que estava constituindo Ezequiel como atalaia, ele bem sabia o que significava. Deveria apresentar ao povo as advertências divinas, sendo fiel na proclamação da mensagem. Nem todos os atalaias de Israel foram diligentes no cumprimento dessa missão. Então, a missão que você recebeu do Senhor. Não se furta dessa missão. Encare ela com ousadia, com intrepidez, com coragem. Abrace isso que Deus colocou nas suas mãos, sem medo, com força. Bom, se você ler o texto aqui de 1 Samuel, capítulo 10, vai justamente falar a respeito da chamada, da separação de Saul. Depois você dá uma olhadinha aí que você vai achar esse homem. Todavia, esse homem, quando deveria ter se apresentado para a sua missão, ele estava entre as bagagens. Bom, saia do esconderijo e apresenta-te para o serviço do mestre para que ele possa lhe usar com ousadia. Vamos lá. Diz o dever de ser. Volta. Deve ser da mais alta confiabilidade. Quem deve ser? O profeta não pode ser aventureiro. Olha, nem agir com irresponsabilidade. O profeta não pode fazer uma aventura. O profeta, ele tem que ter ciência da missão e cumpri-la de modo íntegro, de modo integral, aquilo que Deus delegou a ele. Então você não pode ser irresponsável. Você tem que ter responsabilidade. Vamos abrir um parêntese. Né? Já que a gente pode fazer entre aspas. Então vai que a moda pega. Parênteses. Abrindo o parênteses. O professor não pode ser irresponsável, hein, professor? Você não pode ser aventureiro. Há uma responsabilidade de quando você se apresentar diante da classe, você se apresentar como um profeta de Deus. Você se apresentar como uma pessoa que tem de Deus para dar alimento para o povo.
com carinho, com amor, com mansidão, mas com ousadia e com intrepidez. Bom, 2, tópico 1, subtópico 2, deve internalizar a palavra. Ó, um servo de Deus precisa ter a palavra dentro de si primeiro, para depois profetizar e alertar o povo. Então abri a minha boca, disse o profeta, abri a minha boca. E me deu a de comer do rolo, e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E então o comi, e era na minha boca doce como mel. Comer o rolo simboliza que o profeta precisava receber a mensagem de Deus, comprometer-se com ela antes de proclamá-la. Olha, receber a mensagem de Deus, comprometer-se com a mensagem, para depois ele ir proclamar essa mensagem. Que responsabilidade que cabe a nós como um profeta da parte de Deus. Essa lição, ela está sendo uma lição assim de despertamento, sabe? As pessoas precisam despertar, que ela tem uma missão. Muita gente escondida na igreja, muita gente que outrora eram pessoas baluartes, eram pessoas atalaias, e que hoje estão escondidos lá, parados. Uns por oposições, outros por frustrações, outros por desânimo que as circunstâncias da caminhada lhe trouxe. Essa lição é uma lição que o Espírito Santo pode te usar para revigorar vidas e tirar muita gente do marasmo espiritual. Tu está orando para isso? Ou você vai simplesmente para falar à classe? Você fala da sua classe para Deus? Ou você quer falar de Deus para a sua classe? Que Deus nos dê profetas nas nossas escolas bíblicas. Deve ser consciente da sua missão. A pregação é ordenada na palavra de Deus. Ela nos é imposta por obrigação. E Paulo diz, se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Tá? Aqui, 1 Coríntios 9,16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Porque me é imposta essa obrigação. Pesa essa obrigação. Então, entenda uma coisa aqui. Vamos abrir parênteses de novo. Pregar o evangelho não é privilégio. É ordem. É dever. É obrigação. Por quê? Não é privilégio. O que é privilégio? O privilégio é se tivesse 2 pessoas para pregar e Deus escolhesse você, você que vai pregar, e essa outra pessoa aqui ficasse fora. Quem foi escolhido foi o privilegiado. No caso do evangelho, não tem ninguém para pregar. Somos nós. Foi dada essa ordem à igreja, não tem ninguém, não foi oferecida a ninguém, não foi ofertada a ninguém. Foi ordenado a nós como igreja pregarmos. Então não se glorie disso e nem tenha isso como um privilégio, porque não é um dever e uma obrigação nossa pregar o evangelho. Vamos desconstruir essa ideia de que é um privilégio para nós pregarmos a palavra, para nós ensinarmos a palavra. Não, é obrigação nossa. Muito, muito bem colocado aqui pelo autor da revista. Pelo comentarista, né?
O tópico 2 diz, ó, não, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ou seja, é o texto que vai falar sobre o ímpio e sobre o justo. E o justo aqui no contexto do que a gente está falando, vem aí da palavra hebraica sadik, que é essencialmente um homem que demonstra pela sua vida, ou por virtudes de vida, lealdade a uma aliança. Uma pessoa que cumpre com lealdade a sua aliança. É o contexto do justo em Ezequiel. Alguém que está ali, para a gente não confundir com o quesito de justo, justificados de Romanos lá na teologia paulina. Mas ainda tem alguma margem, porque o justo, ele vai viver um pacto de aliança, porque isso queima dentro dele. Vamos nós. Deus não tem prazer na morte do ímpio, e o prazer de Deus é que todos se voltem para ele, se arrependam e busquem o perdão de seus pecados. Olha que tópico para ser abordado o tema arrependimento. Quase não se ouve falar hoje na teologia da prosperidade em alta. Arrependimento, não sei. Para que arrependimento se Deus pode te dar? Para que arrependimento se Deus é contigo? Bom, o arrependimento é uma temática do Evangelho. Deus sempre conclamou o povo ao arrependimento. E é a oportunidade de ser tonificado nas nossas escolas, nas nossas igrejas, nos nossos povos. Arrependimento. Trazer a consciência. E que o Espírito Santo te use e que a tua palavra entre como uma espada, causando sulcos na alma e produzindo arrependimento. Consciência sensível, sensibilidade humana, de cairmos na real de como nós precisamos nos debruçarmos aos pés de Jesus em arrependimento. O 2:1 de julgamento de Deus é reto e justo. O julgamento de Deus é reto e justo. Deus, no seu julgamento, ele não inocenta o culpado e nem culpa o inocente. A balança de Deus é justa. A balança de Deus, ela é uma balança fiel, fidedigna. Não tem como burlar o julgamento de Deus. Ele é reto e justo. Não negocia. Não há negócio para fazer. Consciência de juízo, de uma teologia mais séria, mais centrada na Bíblia, é que nós estamos precisando para diminuir o oba-oba e voltarmos para a realidade daquilo que Deus tem para nós como povo dele. Senão nós vamos nos enganando, e o pior de tudo, e enganando os outros também. Vamos criando uma geração frustrada com o Evangelho e que desemboca num grande crescimento de desviados e de desigrejados, que é um desviado com outro nome, não é? O que você acha? Deixa um comentário aí para a gente ver o que você acha do desigrejado. Vamos lá, o 2:2 diz, a justiça do justo não o fará escapar no dia
da sua prevaricação. A pessoa viver durante um período da vida de acordo com a vontade de Deus não o libera depois para passar um tempo vivendo segundo a carne. Os pecados perdoados não serão mais imputados. Então, ó, viveu uma vida de justiça, prevaricou, bom, você vai ser punido pelaquela situação. Pediu perdão, houve um arrependimento sincero, houve um arrependimento genuíno, a absolvição da parte de Deus. Deus perdoa, desde que seja um arrependimento genuíno e não seja remorso. Há muito remorso e pouco arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento, ele desemboca numa mudança de vida, numa mudança de comportamento. É a metanoia, você tem uma mudança de mente. E muda-se a mente, muda-se o comportamento, muda-se o pensar, muda-se as ações. Então, houve o arrependimento, vai haver mudança de comportamento. Não houve mudança de comportamento? Não houve arrependimento. Houve remorso, houve uma tristeza momentânea, que passou aquele remorso ali, aquela tristeza, pronto, o pecado está de novo de alto nível e tomando conta dessa pessoa. O pecado é algo muito sério, começa assim, sabe, como uma teia de aranha, e ele vai ali te domando, te domando, te domando, e termina com uma camisa de força, e você não sai mais dessa situação. Misericórdia, que Deus tenha de nós. A responsabilidade da igreja atual. Aquele que negligenciar o seu chamado, não avisar ou alertar a igreja do juízo de Deus e concordar com o pecado, passar a mão por cima do erro, deixará a igreja morna e iludida. Ser negligente é acomodar-se diante das conveniências e se acovardar, não proclamando a verdade com medo de represárias ou algum dano. Responsabilidade. Dependendo de quem estiver lá, eu vou mudar minha mensagem. Fulano chegou, vamos fazer uma manobra. Ciclano chegou, vamos dar aqui uma curva, sair do assunto, porque responsabilidade da igreja é avisar. Vamos ver o que Paulo diz aqui. E nós estamos negociando os nossos valores. Sabe o que falta também? Quem ensina, quem está ali na frente do combate, instruindo, ele tem que ter caráter. Ele não pode negociar-se. Jamais, jamais. Olha o que Paulo diz. Quando ele chega em Mileto, que ele manda chamar os anciões de Éfeso, ele diz para eles, versículo 26 do capítulo 20 de Atos: portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. E você, e eu, e nós podemos falar isso? Ou estamos dando um jeitinho? Vamos lá para o 3, para nós fecharmos aqui a nossa lição. 3. Muitos são ouvintes, mas não praticantes. Tiago 1:22. Muitos ouvintes. Muitos que sabem a palavra, mas poucos que conhecem e praticam a palavra. Que você, meu amigo professor, possa orar
pelos seus alunos, para que eles possam praticar a palavra e andar na verdade. João disse, muito me alegro pelos meus filhinhos, por saber que eles andam na verdade. É a maior coroa de um professor, é a maior coroa de um pastor. Oh, aleluia! Ele saber que os seus filhos, que a sua igreja, que a sua turma anda na verdade. Tu tem essa preocupação, professor? Tu tem essa preocupação? Ou tu vai lá só para ensinar? Eu vou lá ensinar. Vamos nós aqui, então. Deus está conosco nesse negócio. Deus abomina a presunção. Bom, os moradores de Judá diziam que a terra pertencia a Abraão. E lhes foi dada por possessão e ninguém tinha o direito de tirá-la das suas mãos. Então, muitos judeus no tempo de Jesus achavam que não necessitavam de salvação pelo fato de serem descendentes de Abraão, tendo por isso a garantia automática de participar do reino de Deus. Olha que orgulho. Aí Jesus vai dizer para eles, não presumais nos vossos corações, dizendo que sois filhos de Abraão, porque Deus pode dessas pedras suscitar filhos de Abraão. De João Batista, machado de Deus está posto à raiz da árvore. A árvore que não dá fruto, corta e lança no fogo. E nós? Vamos traduzir isso para nós. Porque, contextualizando, os judeus, quando eles falam assim, nós somos filhos de Abraão. Trocando a miúdos, eles estão dizendo, nós somos filhos de Deus. Porque Abraão é o pai da fé, nós somos filhos de Deus. Não adianta eu falar, sou filho de Deus, se as minhas obras é de quem é filho do diabo. João 8,44, Jesus disse, vocês são filhos do diabo, porque querem satisfazer as suas obras. Mas que palavra dura. Hoje, no nutelismo, falar uma palavra dessa, mas se o Espírito te tomar, se você for na direção e na unção do Espírito, você vai falar uma palavra dessa. E o Espírito vai usar essa palavra para produzir vida. Porque uma coisa é quando eu falo, uma coisa é quando o Espírito nos usa. Uma coisa é quando você fala, muitas vezes se direcionando. Outra coisa é quando o Espírito te usa e direciona a palavra a quem é de direito. Que coisa maravilhosa. E a gente fica, porque eu sou filho de Deus. Filho de Deus então se comporta como tal. É o que João Batista está falando aqui no texto de João, capítulo 3, de Mateus, capítulo 3, versículo 9. Vamos aqui para os ouvintes. Ouvintes, mas não obediente. Ouve, 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 ouve. Na hora de obedecer, nada. Eu não quero obedecer. E aí, Jesus disse assim, que conhecendo e não praticando, era melhor que se amarrasse uma mó de moinho e se lançasse ao mar. Porque uma vez que você toma ciência da palavra, a melhor opção é trazer a palavra para a prática. Tirar da teoria para a prática. Do verbo para a ação. Que Deus nos ajude e que nós possamos, antes de despertar a turma, despertar a nós mesmos. Fazermos uma introspecção, olhar para dentro de nós e ver aonde a gente se encaixa nesse contexto. É verdade, meu amigo professor? Estamos diante de um grande desafio nessas lições. O Espírito Santo não se manifestará na vida de quem vai aos cultos como se fosse a um entretenimento ou a um show.
tem como. O Espírito Santo trabalha em corações sinceros. Bom, o 3 diz assim, o ímpio que não se converter morrerá nos seus delitos. Ó, Ezequiel, o profeta, que é o atalaia, tinha a incumbência de advertir seus compatriotas de que a sua permanência no pecado e na rejeição a Deus resultaria em morte. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, salário é o pagamento por algum trabalho. Quem trabalha para o pecado recebe em dia. Então, tu trabalha para o pecado, ele tem um salário para te pagar. Então, evite esse trabalho aí, que esse trabalho aí não vale a pena, porque o salário é alto, mas é doloroso. E, para nós concluirmos, a trombeta soará num momento, num abrir e fechar de olhos, mas o povo precisa ser avisado acerca desse som. Quem vai avisar o povo? A Igreja de Deus. Você, amigo professor, que estará na incumbência de lecionar essa lição. Nós somos constituídos como atalaias sobre o mundo e cabe a cada um exercer seu papel antes que seja tarde demais. Amigo professor, que Deus te use poderosamente. Quero te pedir você aí, ó, que não é inscrito, se inscreva, deixa aí o seu like, o seu joinha aí no vídeo, deixa o seu comentário, compartilha para que outras pessoas sejam abençoadas por essa lição. Deus abençoe a sua vida, que possa aí esse conteúdo somar com aquilo que você tem aí, que Deus tem te dado e que você tem preparado. Tá? Ó, beijo no seu coração, até a nossa próxima aula.